A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para a gente falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, a qual nós vamos falar hoje sobre o livro de Gênesis, capítulo 18, sobre a promessa de Deus para as nossas vidas, assim como o Senhor fez para Abraão. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo. Está em Gênesis, capítulo 18, verso 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei lá, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? O 13 diz assim: E diz o Senhor a Abraão, porque riu-se Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No capítulo 21, temos a conclusão, onde o Senhor já cumpre a promessa que ele fez a Sara e Abraão, que está assim no verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Aleluia, Jesus, glória a Deus pela essa palavra maravilhosa. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus prometeu a Abraão um filho. Abraão e Sara já eram velhos, já eram muito adiantados de idade, já estavam na sua velhice. Sara já tinha cessado o costume das mulheres, mas Deus tinha prometido a Abraão. E quando Sara ouviu essa promessa, ela se riu por dentro. Por quê? Porque pela idade que ela já tinha, para ela era impossível ser mãe, era impossível ela poder amamentar um filho. Mas Deus prometeu para ela. E quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir para com as nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor nos promete algo e nós olhamos e achamos impossível aos nossos olhos e acreditamos que isso jamais irá se cumprir. Mas Deus não trabalha assim. Deus, Ele trabalha no impossível, no sobrenatural. É assim que Ele faz conosco. E quando Deus prometeu a Abraão e Sara esse filho, os tempos se passaram. Se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos perceber que ali se tornou quase 25 anos para a palavra de Deus se cumprir, para a promessa de Deus se cumprir na vida de Sara e de Abraão. O tempo passou, Sara quis dar uma ajudinha a Deus para que aquela promessa se cumprisse. Então Sara resolveu dar Agar, a sua serva, a sua concubina, para Abraão se deitar com ela para que ela gerasse um filho, e esse filho que Agar tivesse com Abraão seria de Sara. E quando isso aconteceu, Agar conseguiu engravidar. Só que aos olhos de Agar, Sara era desprezada, porque ela conseguiu engravidar, mas Sara não conseguiria engravidar. E depois de tudo isso, que Agar teve esse filho, teve Ismael, Deus falou com Abraão que ele não era o filho da promessa. Quantas das vezes acontece com a gente? Quantas das vezes o Senhor nos promete algo e a gente, com esse jeitinho brasileiro, quer dar uma ajudinha para Deus? Às vezes a gente quer dar um empurrãozinho em tudo para que venha acontecer mais rápido. Só que quando Deus nos promete algo, Ele não precisa que a gente dê um empurrãozinho. Ele só quer que a gente continue na posição para receber aquilo que Ele nos prometeu. E o que acontece com muitas pessoas é que quando Deus promete, a pessoa às vezes sai da posição. E quando ela sai da posição, a bênção não chega, a promessa não se cumpre e ela não entende o porquê. E muitas das vezes, essa pessoa que não entende o porquê começa a questionar, começa a desacreditar daquilo que Deus falou com ela.
Só que enquanto nós não voltarmos para aquela posição a qual o Senhor pede, a bênção não vai chegar. Abraão a todo tempo continua ali diante do Senhor. E a promessa demorou 25 anos para se cumprir até que nascesse Isaque, o qual seria filho de Sara e Abraão. Esse era o filho da promessa a qual o Senhor tinha prometido. O tempo se passou, mas isso não significa que Deus se esqueceu deles. É assim comigo e com você. Às vezes Deus nos promete algo e nós começamos a nos desesperar porque aquilo não acontece naquele momento exato e não, às vezes não é a hora para acontecer. Enquanto esse tempo não chega, o tempo do cumprimento da promessa do Senhor, é tempo de preparação. É tempo de nós nos prepararmos para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. É tempo de nós descermos mais diante da presença de Deus. É tempo de buscarmos mais da presença dEle. É tempo de nós estudarmos mais. É tempo de a gente começar a mudar certos hábitos, certos costumes. Porque enquanto a promessa não vem, a gente se prepara. Mas quando ela chegar, a gente já vai estar preparado para receber. Então precisamos entender que há um tempo de preparação. E se você está passando por esse tempo neste momento, não se desespere. Aproveite esse momento de preparação. Aproveite esse tempo ao qual o Senhor está te dando para você se preparar mais para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. É lindo agir de Deus. E Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle e no momento certo Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não se desespere, fica tranquilo. Deus está preparando algo lindo para a sua vida. Mas é no tempo dEle. É na hora dEle. Então fica tranquilo. Somente busque mais de Deus. Deus ainda faz o impossível. Ele ainda faz o impossível na minha vida, na sua vida. Só basta crermos nele. Deus tira aquele do mundo e traz para a sua presença. O Senhor ainda cura aqueles que estão enfermos. O Senhor ainda ressuscita. O Senhor ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Qual é o milagre que você está precisando? O que é impossível na sua vida? Ele vai cumprir o que te prometeu. Fica tranquilo. Sara achava que era impossível ser mãe. Ela achava que ela nunca ia ser mãe. E nós temos a certeza disso porque nós vemos ali aonde ela dá a sua serva para teu esposo. Porque ela sabia que por ela mesma ela não conseguiria dar um filho a seu esposo. Mas Deus veio e mostrou para ela que Ele é um Deus do impossível. Ele mostrou para ela que Ele poderia transformar a vida dela. Ele poderia mudar aquela história. Ele mostrou para ela isso. E depois nós vamos ver que Sara ficou numa imensa alegria quando ela teve Isaque. Fica calmo, teu Isaque está chegando. Está chegando tudo aquilo que Deus te prometeu. Está chegando tudo aquilo que o Senhor falou que faria na sua vida. Vai chegar a um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai falar para nós. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo da gente ficar alegre, há tempo de ficar triste. Há um tempo para tudo. E quando chegar o tempo de Deus te abençoar, a bênção vai chegar. Quando Ele ver que chegou o tempo, Ele vai derramar as bênçãos dele sobre você. Mas não se esqueça, há um tempo de preparação também. Há um tempo de se preparar enquanto a bênção não chega, enquanto o milagre não acontece. Eu vejo tantos testemunhos, vemos tantos testemunhos que tocam as nossas vidas. Eu vivo testemunhos. Eu vivo contando aquilo que Deus fez comigo.
E quando eu paro para olhar para o meu próprio testemunho, eu vejo quão grande foi o amor de Deus para com a minha vida. Eu era uma pessoa que ninguém dava nada para mim. Quando eu estava no mundo lá fora, jogada aos quatro ventos, deixando o mundo me dominar, me deixando a raiva me dominar, aquele ódio, aquela ira que eu tinha dentro de mim, era o que me dominava. A tristeza que eu sentia era tudo misturado. E ali eu me deixava me levar para aquelas emoções. Mas Deus agiu de uma forma que eu jamais imaginei. Quando eu estava lá no mundo, eu bebia, eu fumava e eu falava que ninguém tiraria isso de mim. Nem Deus era capaz de tirar isso de mim. Só que eu não sabia o poder que esse Deus que hoje eu sirvo tem. E um dia eu falei para o Senhor assim, falei, Pai, se o Senhor for comigo, se o Senhor for na minha vida, me prova, mostra para mim. Ali eu estava decidida naquele momento a tirar minha própria vida. E um dia aconteceu algo que eu jamais esqueço. Acabou acontecendo uma briga entre o meu esposo e um rapaz, porque o rapaz tinha me ofendido sem nem me conhecer. E nesse meio dessa discussão, esse rapaz acabou tirando uma arma do bolso, né, da calça. E naquele momento ele sacou aquela arma e ele colocou no peito do meu esposo, ele engatilhou, atirou e não saiu nada. E ele fez isso 1, 2, 3 vezes. E não saiu bala nenhuma. Eu até achei que aquela arma era de brinquedo. E eu lembro como hoje meu esposo falou assim pra mim, Rebeca, corre. Ele lutando com aquele homem para tomar aquela arma da mão dele. E aquela arma começou a disparar balas para o alto. E a hora que meu esposo falou, Rebeca, corre, ele esperou um pouco e ele saiu porque ele achou que eu já tinha ido. Só que eu não consegui deixar ele lá. Eu pensei, eu deixo ele ir primeiro, depois eu vou. E quando ele foi, aquele homem atirou mais uma vez e pegou de raspão no braço do meu esposo. A hora que eu vi que o meu esposo virou a esquina, eu falei, agora eu vou embora porque eu sei que meu esposo tá bem. Apesar do que tinha acontecido. E quando eu resolvi ir embora, aquele homem olhou pra mim e falou assim, agora eu vou te matar. Como pra minha vida já não estava fazendo tanto sentido, eu ergui as mãos pra cima, virei as costas pra ele e falei, pode atirar. Gente, aquele homem chegou perto de mim, colocou a arma na minha nuca. E ele engatilhou, e aquela arma ele atirou e não saiu nada. Aí ele foi lá e engatilhou de novo, atirou e não saiu nada. E ali ele me deu uma coronhada, tentou me fazer desmaiar, mas também não conseguiu e resolveu ir embora. Sumiu na moto. Aquele dia, eu entendi que Deus era na minha vida. Aquele dia eu entendi que Deus estava tendo cuidado comigo. Aquele dia eu entendi que realmente Deus estava me dando livramento. E não foi a primeira vez que Deus me dá livramento, não. Eu sei que muitas vezes o Senhor me guardou. Hoje eu entendo. Depois que tudo aquilo aconteceu, eu e meu esposo mudamos de casa e resolvemos ir para a igreja. E ali nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso já vai fazer 5 anos. E todos os dias eu agradeço a Deus por Ele ter me trazido para a presença dEle. Todos os dias eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Todo dia eu tomo essa escolha. Esse testemunho foi o que Deus fez na minha vida. Depois que tudo isso aconteceu, o cunhado desse rapaz chegou na nossa casa e falou que ele mostrou a bala que estava dentro daquela arma. Aquela bala tinha repicado 2 vezes.
mas Deus permitiu que ela continuasse lá e não tivesse saído. Isso foi o que Deus fez na minha vida naquele momento, onde Ele me fez enxergar que Ele estava ali cuidando de mim. Quando eu achei que eu estava sozinha, Ele me mostrou que Ele estava do meu lado. Eu achei que eu não tinha mais amigos, porque todos tinham me abandonado, eu só tinha o meu esposo ali comigo. E Ele mostrou para mim que todos poderiam me abandonar, mas Ele jamais me abandonaria. Ele mostrou que todos se vão, mas Ele continua. Ele mostrou para mim que Ele é o meu amigo fiel e verdadeiro. Ele mostrou para mim. Hoje eu me emociono de falar porque hoje eu entendo o cuidado que Ele teve comigo. Eu acho isso maravilhoso. Porque quando, mesmo às vezes a gente sendo infiel com Deus, Ele ainda continua sendo fiel conosco. Se você me entende, nós falhamos, mas Ele nunca falha. Nós erramos, mas Ele nunca erra. Nós somos imperfeitos, mas Ele ainda continua sendo perfeito. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu falo para você. Esse é o Deus que muda história, esse é o Deus que fez um milagre na vida de Sara e de Abraão, esse é o Deus que cumpriu a promessa na vida deles, esse é o Deus que cumpriu as promessas na minha vida, e tem promessas que eu ainda estou em tempo de preparação para receber, estou me preparando porque eu sei que ela vai chegar. Esse é o Deus que cumpre promessas que promete para você, esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que te chama para se chegar mais diante dele. Esse é o Deus que te chama você para se chegar mais diante da presença dele. Ele só quer cuidar de você. Entenda que se você hoje erguer a mão e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo para viver para Ele, Ele vai tomar a direção da sua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai mostrar um caminho novo, uma vida melhor para você. Ele pode mudar a tua história, assim como Ele fez com a minha. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo esperando das pessoas, esperando do mundo, aquilo que só Deus pode fazer por você. Quer mudança de vida? Se achegue a Ele. Se achegue diante de Deus, peça para Ele mudar a tua história, deixa Ele te direcionar, deixa Ele te guiar, deixa Ele tomar a direção da tua vida, Ele fazer aquilo que é melhor para você, da forma dele, somente aceite, porque você verá que é lindo, é maravilhoso o que Ele faz. Eu espero que você possa compreender mais um pouco do que Deus é capaz de fazer. Porque às vezes limitamos o poder de Deus. Achamos que Deus ele tem um certo limite para poder fazer as coisas. Às vezes achamos que Deus ele pode cumprir algo e tem algo que às vezes a pessoa pode até falar assim, para Deus isso é impossível. Não é. Para Deus nada é impossível. Nada. Tudo Ele pode. Se Ele quiser, tudo Ele pode. Ele faz aquilo que Ele acha melhor. Ele faz aquilo que Ele vê que é melhor para mim, para a sua vida. Às vezes vamos pedir algo para Ele e esse algo não vai chegar, mas Ele vai preparar algo melhor para mim e para você. Eu espero que essa palavra possa entrar dentro do teu coração, neste dia de hoje. Que você possa se achegar um pouco diante dele e entender que ele ainda faz milagres. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa se achegar mais diante de Deus. É o que eu desejo para você. Amém?
Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.